Olá, meu povo! Eu sou Gustavo Bredoff, especialista em estética avançada e estética íntima masculina. Atuo há mais de uma década na área da saúde, beleza e estética. No programa Gustavo Bredoff News de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante que desperta muito interesse em homens e mulheres: cirurgia plástica. Mas, especialmente, a lipoaspiração e também a abdominoplastia. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, responsável pela coleta de dados, o Brasil ocupa o primeiro lugar em procedimentos estéticos cirúrgicos, como lipoaspiração, mamoplastia, abdominoplastia, totalizando 1.600.000 cirurgias plásticas ao ano. Nosso convidado de hoje é o cirurgião plástico Dr. Lucas Pereira. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Muito obrigado por ter disponibilizado da sua agenda cheia, que eu sei que é uma loucura, principalmente nessa época, né, Dr. Lucas? Verdade. Trazendo sobre um assunto muito importante. O verão chegando, o que o pessoal mais quer? Que é um milagre, né? Que é cirurgia plástica. Quer correr atrás, né, daquele balde que chutou. Então, a importância, né, de trazer o senhor aqui para falar um pouco, né, de como que funciona hoje a lipoaspiração, a abdominoplastia. Dá tempo ainda para quem quer esse ano pegar um biquinizinho lá na praia, agora em janeiro? Olha, ainda dá, né? Mas depende do que o paciente quer fazer. Às vezes eles querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, aí a gente tem que ponderar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas uma lipoaspiração que é um procedimento, digamos assim, um pouco mais rápido, a recuperação e sem cortes, né? Tranquilamente dá para fazer por agora e em dezembro já está aproveitando. O abdômen já é um pouquinho diferente, né? Uma cirurgia que demanda um pouquinho, a recuperação um pouquinho mais lenta, o corte não é pequeno, a gente tem que tomar cuidado, então com sol, mar, piscina, então realmente leva um pouquinho mais de tempo para o paciente aproveitar. Mas, às vezes, é a época que o paciente tem, né? Então... Qual é esse tempo, assim, para uma abdominoplastia, uma cicatrização? Olha, o ideal, assim, para a gente ter o nosso resultado completo, são em torno de 3 meses, né? Aliás, eu não bato fotos do paciente antes de 3 meses, que é onde, digamos assim, 95% do edema, né, do inchaço no pós-operatório vai regredir. Claro que as cicatrizes ainda, elas vão melhorar bastante, né? Ela fica com a cicatriz bem vermelhinha ainda até 1 ano, 1 ano e meio, para depois começar a clarear. E todo paciente hoje, tipo assim, chega um paciente, digamos, uns 20 quilos mais, né, mais gordinho, mais gordinho, porque os homens também estão fazendo o procedimento, e a gente vai trazer isso também bastante aqui no nosso programa de hoje. 20 quilos mais gordinho, quero fazer uma abdominoplastia. Não, uma lipoaspiração. Aí vamos lá, o senhor olha para esse paciente e o paciente, eu quero fazer lipo, eu não quero fazer abdômen. O senhor pede para o paciente emagrecer? Qual que é a conduta relacionada? Bom, assim, a rigor a diferença entre lipoaspiração e abdominoplastia é a sobra de pele, né? Então, se o paciente tem uma sobra de pele, principalmente essa sobra acima do umbigo, né? O caso, a indicação clássica, digamos assim, de abdominoplastia. Claro que a lipoaspiração, ela vem associada, né? Hoje, a gente até estava comentando nos bastidores que é muito difícil a gente fazer uma lipoaspiração, um abdômen sem lipoaspiração. É uma cirurgia praticamente conjunta, né? A gente sempre vai conseguir melhorar todo o contorno corporal. Então, a gente precisa pensar nisso também, nessa sobra de pele, quando a gente vai examinar o paciente, né? Então, se o paciente tem essa sobra, por mais que existam hoje tecnologias, né, para retração de pele e tudo mais, ela não é tão eficaz quando essa sobra é de grande monta, né? Então, é inevitável o corte. E tem orientações que o senhor encaminha o paciente para uma nutricionista? Sim, não, sem sombra de dúvida. O paciente ele não pode estar, digamos assim, uma obesidade grau 2, 3, né? Então, esses pacientes, eles precisam emagrecer até para ter um resultado melhor e principalmente para a gente ter maior segurança no procedimento. Porque a cicatrização é melhor. O paciente inflamado é mais difícil a cicatrização? Não, com certeza. Né? E geralmente esses pacientes, eles têm se o paciente está muito obeso, né? Algumas comorbidades associadas, já está o início de diabetes, já tem pressão alta, então a gente tem que ponderar tudo isso aí também. E sobre a mini lipoaspiração, ou
mini lipoaspiração laser, tem vários nomes hoje. Isso como que funciona? O senhor faz isso? Não. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, né? Então, assim, lipoaspiração não deveria ser feita em consultório, né? Então, sempre sob anestesia, sobre um anestesista do lado, no ambiente hospitalar. E aí eu brinco com os pacientes, doutor, o senhor faz mini lipo? Eu digo, olha, mini lipo é mini resultado. É isso que tu quer? E aí eu acho que a conversa já encerra por ali. Com certeza. Né? E outra coisa também, a mini abdômen, isso sim, se faz daí sim em consultório, em bloco cirúrgico, isso, né? Em bloco cirúrgico. Agora, em consultório, realmente, eu vejo muito isso, porque hoje em dia a gente está na era das redes sociais, né, doutor Lucas? E hoje eu vejo que realmente as pessoas estão procurando por preço, às vezes procuram por qualquer profissional, às vezes nas redes sociais, porque compram pela rede social e acabam, né, fazendo um procedimento que o risco, inclusive, ele acabou de deixar bem claro que tem que ter um anestesista, né? Não fazer isso em consultório, né? Perfeito. E hoje a gente nota muitos profissionais fazendo em consultório, né? E uma outra coisa muito importante, fazer cirurgia plástica com cirurgião plástico, com RQE. Sempre, né? Verificar o RQE do doutor para saber se realmente ele é cirurgião plástico. Porque hoje a gente nota bastante médicos, né? Às vezes especialistas, mas não formados, né, com uma residência de 5 anos, como vocês cirurgiões plásticos. Né? Exatamente. E outras especialidades, inclusive não médicas ainda, né, entrando nesta área médica, né? E aí a gente fala de outras especialidades, biomédicos, fisioterapeutas, enfim, tantas coisas que a gente enxerga por aí, né? Então é complicado. Então, tens toda a razão, tem que procurar o background desse médico, né? Tem alguma idade mínima para fazer uma lipoaspiração, abdominoplastia? Olha, boa pergunta. Na minha prática diária, assim, eu não recebo pacientes muito jovens, né? Menos de 18 anos para fazer esse tipo de cirurgia, né? Então, a gente faz mais cirurgias em pacientes com menos de 18 anos, menores de idade, assim, aquelas cirurgias que o paciente realmente precisa, né? Os pacientes que têm, as mulheres que têm umas mamas muito grandes, aí atrapalha, enfim, toda a vida dela, né? Mas é muito difícil a gente fazer uma cirurgia em menor de idade, uma rinoplastia, por exemplo, mas realmente, paciente menor de idade fazer cirurgia plástica, lipoaspiração, abdominoplastia, olha, eu não fiz até hoje, né? O paciente mais jovem que eu fiz tinha 19 anos, ela já tinha tido filho aos 14, 15, né? Então a história mudou um pouquinho, mas geralmente acima de 18 anos. Bom, o paciente gostaria de fazer uma lipoaspiração, primeiramente marca uma consulta com o senhor, faz alguns exames antes. Claro, exames, como tu disseste, né? A gente sempre vai para um bloco cirúrgico, anestesista, então a cirurgia tem uma sedação, tem um bloqueio, tem uma anestesia geral e é óbvio que a gente precisa se resguardar de tudo para que o procedimento saia o mais seguro possível, né? Ótimo. A conversa está ótima, mas vamos dar um intervalinho e a gente já retorna. Bem-vindo à clínica do Dr. Gustavo Bredoff Estética Avançada, um espaço moderno comandado por um especialista reconhecido nacionalmente e referência em harmonização facial e também em estética íntima masculina. Dr. Gustavo atende desde artistas, influencers, pacientes que buscam resultados naturais com personalidade, com unidade em Canoas e também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Destaca-se um tradicional Botox Day, o qual é realizado na última sexta de cada mês com condições exclusivas e atendimento diferenciado. Venha para a clínica do Dr. Gustavo, onde a ciência e a beleza e o prestígio se encontram. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa unidade Microsul aqui em Sapucaia. Voltando dos comerciais, Dr. Lucas, quero lhe fazer uma pergunta. Lipoaspiração, o paciente faz lipoenxertia também, isso? Como é que é esse lipoenxertia? O que é isso?
Boa pergunta. Na verdade, o pessoal pergunta, o que eles mais adoram perguntar é a diferença de lipoaspiração e lipoescultura. Ótimo. Né? Então, a lipoescultura nada mais é o que tu acabaste de dizer. Tirar a gordura com a lipoaspiração, pegar essa gordura e enxertar em outro lugar do corpo. E aí, a gente enxerta hoje em diversos lugares, principalmente para a gente dar volume, obviamente. Região dos glúteos, sem sombra de dúvida, mais utilizada, digamos assim, mas hoje a gente tem outras técnicas para aumentar principalmente a nossa musculatura, bíceps, coxa, enfim, as coisas estão andando depressa realmente nessa área. E tem algum volume para glúteo, assim, máximo? Não existe nada. Na verdade, isso depende muito do paciente, né? Tem gente que realmente tem uma região glútea pequena, e aí é físico, né? Não vai caber tanto volume. Por mais que a paciente tenha bastante gordurinha para a gente enxertar, a gente não consegue enxertar tudo. E tem pacientes que têm uma região glútea maior e claro que cabe mais. Mas a grande diferença, isso que é interessante do ponto de vista fisiológico, né? E eu tento explicar isso para os pacientes, é que a gente não pode botar enxerto dentro do enxerto. Né? O enxerto, ele pega, digamos assim, encostando nas células que estão vivas no nosso organismo, né? Então, se a gente coloca o enxerto dentro do enxerto, o que está no miolo vai morrer, vai necrosar, né? Então, não vai adiantar absolutamente nada. Então, o que a gente faz? Além de ter uma região glútea, uma área maior para a gente colocar, evidentemente, a gente faz túneis, né, de gordura, digamos assim, andares diferentes, né, para a gente conseguir a maior pega possível desse enxerto. E a durabilidade? Se integrou, fica para sempre, né? Então, a gordura é definitiva. Então, assim, eu digo, olha, se aquele volume ficar até 3, 4 meses, vai ficar para sempre lá. Ah, mas doutor, e aí? Olha, se tu emagrecer, ele vai emagrecer, se tu engordar, também vai engordar. É a gordura do teu corpo. E a gordura pode ser utilizada facial também, né? Perfeito. Hoje é bastante facial, tem o nanofat, né? Que é que a gente faz uma filtragem maior dessa gordurinha. Então, realmente, o enxerto de gordura em face, ele é amplamente utilizado. Lábio também se utiliza bastante. Perfeito. E outras partes do corpo. Exato. E eu vejo que o senhor é bem conservador, eu já me acompanho bastante no Instagram ali, relacionado. Nós temos uma paciente em comum, inclusive, que é a Mônica Loureiro, que está nos assistindo também. O senhor é conservador assim, o paciente chega, o senhor atende bastante paciente pós-bariátrico também, né? Bastante. E o senhor não faz uma lipoescultura, mais uma abdominoplastia, mais braço, mais coxa, o senhor faz por partes? Né? Olha, muito bem, essa é uma pergunta boa assim, para a gente esclarecer até, né? Hoje em dia, eu sei, a segurança ela é em primeiro lugar, parece um clichê isso, né? Mas não é, a segurança tem que ser em primeiro lugar. E anestesia, eu digo, anestesia não é vitamina. A gente não pode ficar lá 6, 7, 8 horas na cirurgia até que faça tudo. Tá fazendo um transplante? Tá com câncer que tu precisa tirar aquilo imediatamente? Então, assim, não tem por que a gente colocar um paciente num risco desnecessário. Então, assim, faz coisa com calma, com tranquilidade. A gente diz, isso já está bem estudado na literatura, que cirurgias até 4 horas são ditas cirurgias mais seguras. Passando desse tempo, a gente já começa a colocar o paciente num certo risco, né? E aí a gente fala de trombose, embolia pulmonar. Então, não tem por que a gente fazer essa associação enorme. Claro, eu vou dizer, Lucas, tu não faz nunca? Não, eu faço, sim, faço. Agora, sexta-feira, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu vou fazer masto, lipo e abdômen. É uma paciente que tem 1,42 m, ela tem uma mama pequena, um abdômen pequeno e não é gordinha. Então, assim, é uma cirurgia que tranquilamente eu faço em 4 horas. Então, absolutamente seguro também. Ótimo, ótimo. Que hoje tem bastante nomenclaturas, né? Lipo-LAD, Lipo-HD, vários tipos de lipo hoje, né? E essas lipos a gente nota que realmente, pela propaganda, tudo é propaganda hoje em dia, né? 8, 9, 10 horas de cirurgia e realmente é um risco para o paciente, né? Ficar sedado todo esse tempo, né? Principalmente de embolia pulmonar, entre outras patologias. Né? Isso, e como tu disseste, né? Tá se popularizando isso e as pessoas acham normal. Isso não é normal.
né? E hoje eu vejo muitos homens procurando por cirurgias, né, estéticas e principalmente a lipoaspiração HD, porque quer aquele abdômen dos sonhos em 2 dias, rápido, né? E isso eu vejo que aí bota no bíceps, bota no peito e assim vai, né? As coisas estão mudando um pouquinho, né? Tem muita coisa, digamos assim, off-label, né? Que estão fazendo. Então, assim, a gente tem que ir com um pouquinho, como você acha, um pouquinho mais conservador nisso aí, né? As taxas de embolia pulmonar com enxerto dentro de músculos não são pequenas, né? Até pouco tempo atrás era proscrito enxertar dentro de músculo pelo risco altíssimo em embolia pulmonar. Então, assim, as coisas estão evoluindo um pouquinho e, digamos assim, as pessoas alguns médicos estão estão sendo corajosos até demais para o meu gosto, né? Então, a gente tem que olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Nossa conversa está ótima, mas dá um intervalinho e a gente já retorna. Somos uma ótica multimarcas. Trabalhamos com todas as marcas de lentes do mercado, sempre priorizando a alta tecnologia na confecção dos seus óculos. Com inteligência artificial, conseguimos resultados incríveis, tanto nas lentes solares como nas de receituário. Estamos localizados na Avenida Berlim, 832, bairro São João, Porto Alegre. Nós somos a fábrica dos óculos. Atenção, seus pulguentos. Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é Cara de Mal. Voltando, quero perguntar algo para o senhor, que eu já ouvi falar muito na internet também, e também pela Mônica. O senhor é conhecido como o rei do umbigo, né? E realmente é muito lindo os teus umbigos, né? Explica um pouco. Muito obrigado, muito obrigado. Na verdade, esse apelido carinhoso, né? Uma paciente que acabou me dando e aí postou no Instagram, enfim, as coisas começam a se repetir. Mas nunca me autodenominei rei de nada na vida, né? Mas a gente faz uma técnica, digamos assim, especial, né? Que eu faço, uma tática, digamos assim, que a gente aborda diferente, que realmente consegue deixar o umbigo o mais natural possível, né? Então, eu sempre digo, doutor, e o umbigo? Aí eu digo para ela, com toda a franqueza e com toda a tranquilidade do mundo, não te preocupa, o umbigo eu sei fazer e o umbigo vai ficar bom. Hoje em dia se faz também, tem dois tipos de abdominoplastia. Tu pode fazer ela ao contrário também. Como é que é o nome da palavra? Reverso. Reverso, né? E abdominoplastia, tu faz isso muito, assim, pacientes pós-bariátrico, não, ou depende? O abdômen reverso ele tem uma limitação, né, em termos de indicação. Por quê? Porque a cicatriz ela vai se unir, né? Então, assim, eu tenho cirurgia, eu tenho cicatriz nas mamas, mas elas se unem, né? Então isso tem que ser visto, porque geralmente não. Elas vão se unir, né? E a gente tem um limite para puxar aqui. A gente não consegue esticar tudo como a gente estica embaixo, né? Porque senão essas cicatrizes elas vão acabar saindo do sulco mamário, né? Então é uma limitação pequena. Então o abdômen reverso é para aquelas pacientes assim que já tem uma abdominoplastia e tem uma sobrinha, ainda ficou depois de um tempo, né? Ou que realmente tem uma sobrinha pequena no andar superior do abdômen e já vai fazer uma mama e já puxa. Então, são casos bem limitados, né? Mas com a internet as pessoas realmente veem isso e acham que é a solução dos problemas dela, né? E relacionado ao corte que o pessoal faz no braço, assim, a pessoa tem muito medo, né, da cicatriz. E isso depende muito do paciente também, da cicatrização. Tem muitos pacientes que têm queloide também, né? E como que hoje tu faz essa avaliação para trazer isso para o paciente? Porque às vezes o paciente traz aquele, né? Eu preciso. Daí depois fica com aquela baita cicatriz no braço. Não, tem toda a razão. O paciente tem que ponderar bastante. Eu acho que falando de cirurgia bariátrica ainda, né? Que são os pacientes que mais procuram esse tipo de cirurgia. Eu tenho uma coisa comigo em termos de grau de como é que eu vou te dizer, de satisfação, né? Grau de satisfação na cirurgia. E eu brinco assim, em ordem crescente, né? Em ordem decrescente, desculpa.
que ele vai mais satisfazer vai ser barriga, depois a mama, depois as coxas, depois o braço, por último as coxas. E por que isso, né? Geralmente as sobras maiores estão aqui realmente, né? E a cicatriz, como tu disseste, porque a cicatriz em braço e em coxa, ela inevitavelmente vai ficar aparente. A barriga a gente esconde no biquíni, a mama a gente esconde no sutiã. Então, realmente não é uma coisa prazerosa de se ver aquela cicatriz no braço. E geralmente são regiões que cicatrizam mal, né? Então o paciente pode ter uma cicatriz perfeita na mama e no braço ele não vai ter. E a gente já sabe isso. E a gente tem que comunicar ao paciente exatamente que tem uma grande possibilidade da cicatriz não ficar muito adequada. Mas graças a Deus a gente tem hoje, digamos assim, tecnologias, né, para a gente resolver um problema de cicatrizes piores. Queloide, por exemplo, a gente pode fazer radioterapia, né, então tem algumas laser, então tem algumas coisas, o próprio Botox, né, ajuda para determinadas cicatrizes, então eu não fico com tanto medo da cicatriz, mas eu acho importante a gente falar isso para o paciente, porque ele que tem que decidir no final das contas. Os homens hoje também andam procurando muito, né, sobre estética masculina, sobre o cuidado, emagrecimento. O homem é totalmente diferente da mulher, né? Porque o homem consegue emagrecer, somente uma lipo já se resolve, né? E a mulher já não. A mulher, na maioria das vezes, se incomoda com aquela barriguinha, aquela pochetezinha, e automaticamente você tem que fazer uma mini abdômen, ou até mesmo um abdômen, né? O homem é diferente da mulher nesse caso, né? É diferente. Já tem a questão hormonal toda, né? A mulher, geralmente, falando assim, ela além da obesidade, ela também teve gestações, né? E isso realmente faz digamos assim, um estrago no abdômen das mulheres. Então, associado ainda junto com a obesidade, realmente elas ficam piores do que os homens, né? E claro, existe um volume muito maior de mulheres querendo fazer, até em termos de vaidade, eu diria, né? Não que o homem não tem, hoje em dia cada vez mais, né? Mas ainda as mulheres, elas superam isso. E hoje em dia tu falou muito da cicatriz, né? Hoje em dia cada vez mais tecnologia está aí, né? E eu vejo que muitos médicos hoje, cirurgiões, estão usando bastante o tape também para ajudar, não tem muito edema. Eu vejo que você é adepto dessa técnica do tape, né? Eu acho ótimo o tape, eu acho que o tape veio para ficar, né? Mas assim, é sempre a fisioterapeuta que coloca o tape, né? Isso é bem claro, eu acho que cada profissional da sua área, então eu indico algumas fisioterapeutas para fazer isso aí. E realmente, o taping ele diminui bastante o edema, ou seja, diminui o inchaço no pós-operatório, consequentemente o paciente vai ter menos desconforto, menos dor. O que eu sempre digo, o taping ele vai melhorar a tua experiência no pós-operatório. O taping ele não traz o resultado em si, eu digo, o resultado é o médico, é o cirurgião. Agora ele melhora muito a tua experiência no pós-operatório. E uma lipoaspiração, quanto tempo, assim, a cicatrização? O pessoal consegue voltar às suas rotinas 100%? É rápido, assim, porque a lipo, ela dói 2, 3 dias, mais ou menos, nada que um remedinho não resolva, né? E é mais pelo inchaço, porque não vai ter nenhuma limitação para ela, né? Ela vai poder dirigir, ela vai poder fazer as coisas dela, né? Então não tem muito problema. A dor vai ser um fator limitante, mas como tu não tem corte, digamos assim, tu não precisa fazer grandes repousos, né? Tu vai estar inchadinha, teu resultado não vai aparecer tão rápido, mas sim, é uma recuperação muito mais tranquila. E abdômen, quanto tempo assim o paciente tem que ficar em casa, mais ou menos? Regra básica, bem simples, 15 dias de repouso em casa, 21 dias eu libero para dirigir, 4 semanas já está voltando para uma academia. Então assim, é uma recuperação relativamente rápida. Com certeza. Então a pessoa pode voltar à sua rotina de trabalho em 4 semanas. Olha, em 3 e 4 semanas, a grande maioria consegue pegando 30 dias de férias, pode fazer tranquilamente. Mas tranquilo. Volta outra pessoa. Exato. Que legal. Dr. Lucas, primeiramente, então, quero agradecer. Foi um prazer te ter aqui no meu programa. Quero que o senhor deixe aqui, então, o seu @, né? Onde o pessoal te acha, onde é que o senhor atende. Fala um pouquinho pro pessoal. Claro. Eu agradeço também pelo convite, foi um prazer. Não sei se vai aparecer na telinha, mas é @Dr. Lucas P. Lima, né? Eu atendo, eu tenho um consultório aqui em Porto Alegre e opero somente na Santa Casa, no Hospital Dom Vicente Scherer.
Dr. Lucas, foi um prazer bater esse papo com você aqui no programa Gustavo Bredoff News de hoje. E para você que está me assistindo, espero que tenha gostado da entrevista de hoje e dos temas abordados. E se ainda não me segue, convido a conhecer o meu trabalho, @dr.gustavobredoff. Te espero na próxima semana. Até lá!